podcast Elas por Elas é um programa desenvolvido pelos alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da PUC-PR, em parceria com o Instituto Batom, que ajuda mulheres e meninas vítimas de violência. O objetivo do podcast é criar um ambiente seguro para que mulheres possam contar suas histórias de superação e sua jornada para se reerguer, ajudando pessoas que passam ou passaram pelo mesmo. Meu nome é Larissa Cressetti e esse é o Elas por Elas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Elas por Elas. Hoje, nossa convidada é a Regina Barônio, atual voluntária do Instituto Batom. Seja bem-vinda, Regina, tudo Obrigada. bem? Como você está? Tudo bem. Muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast. Podemos começar? Uhum. Então, me conta um pouquinho sobre você, onde você cresceu, sua formação, como é que é? Então, eu sou aqui de Curitiba mesmo, minha vida toda. Atualmente eu moro em São José dos Pinhais, né? Depois que eu casei, eu fui para lá. E a minha formação, né, é matemática. Eu até, alguns anos atrás, a minha ideia era lecionar mesmo. Uhum. Até por conta dos filhos, né? Eu tenho 4 filhos, então a minha ideia era ter um trabalho que eu pudesse também ter tempo para eles e tal. Então eu achei que eu lecionando, e como sempre gostei de exatas, então eu tinha ido para essa área. Mas depois, no meu casamento, eu acabei mudando o rumo, abrindo uma empresa com o meu ex-marido. Na empresa eu trabalho também na parte de exatas, né, que é na parte de projetos e tal, mas não especificamente lecionando. E me conta um pouquinho, assim, da sua história. Como você chegou no Instituto Batom, como é que foi esse processo? Uhum. Eu cheguei no Instituto Batom até um pouquinho antes dele existir. Porque como eu já conhecia a Larissa, né, que é a fundadora, e eu estava vendo nas redes sociais o movimento dela a respeito disso, né? Uhum. E como eu estava passando por uma situação, eu mandei uma mensagem para ela, pedindo para tomar um café. Mas nessa data até ainda não, ela estava assim já com o Instituto Batom no forno, mas ainda não tinha. Nossa, que legal, você viu crescer então tudo isso. Então aí mas para você ver como é importante às vezes esse movimento nas redes sociais, né? Eu vi ela participando de certos eventos, né, falando de violência doméstica, e eu vi aquilo, ela postando, então eu pensei em conversar com ela, como normalmente a gente não tem nenhum grupo de apoio, né? Então eu pensei em conversar com ela, e aí de lá para cá foi. E como é que você conheceu ela em primeiro lugar, assim? A gente participava na época da mesma comunidade, uma comunidade evangélica, né? E a gente participava, às vezes tinha eventos lá, até a gente, uma época, tinha montado um time de futebol feminino, então eu conhecia a filha dela também, é da mesma idade que a minha, então às vezes a gente se encontrava em um aniversário, alguma coisa assim. Entendi. Então você viu tudo isso crescer, e como é que foi ali o seu processo para sair daquela situação sem ter ali, né, um instituto formado ainda? Como é que foi isso? Antes de conversar com a Larissa, eu já tinha tido também um outro contato, porque assim, eu fiquei muitos anos tentando sair, né? Tentando me separar. Então, no começo, eu não sabia que eu estava passando por um relacionamento abusivo. A gente não ouvia falar tanto, né? Isso foi em 2015 para 2016, por aí. Então, eu particularmente não sabia. E na época, eu procurei uma psicóloga. Com a minha ideia era fazer uma terapia de casais, para tentar resolver o problema no meu casamento. E aí, como tinha tido uma situação lá com ele, que ele estava naquele momento pedindo perdão, então, né, aquela fase que até no ciclo da violência a gente chama de lua de mel. Então, aí eu convenci ele, eu falei, então tá bom, então a gente vai fazer terapia de casais. E aí ele foi numas 2 ou 3 sessões e não quis ir mais, falou que a psicóloga era abusiva, que não sei o quê, porque a psicóloga deu umas confrontadas assim nele, né?
E aí ele não quis ir mais, e aí o dia que eu fui sozinha, a psicóloga já me abordou assim, desesperada. Que ela já tinha percebido ali. Ela falou assim, a tua situação é crítica, você precisa ir no médico, primeiramente, você precisa tratar porque você está com depressão, devido à situação que você está passando. Eu já vou te passar já umas vitaminas para você tomar e vai urgente no médico, tomar um antidepressivo, alguma coisa para você dar um up. E continua vindo aqui comigo, e você tem formação, você precisa trabalhar com outra coisa, você pode ser independente, começou, né? E você precisa urgente falar para alguém o que está acontecendo. Né? Aqui a gente está num ambiente de consulta, né? É particular, né? Não posso expor a tua situação para ninguém, mas você precisa falar para alguém, porque você precisa se abrir com alguém, né? Seja lá quem for. Fala pro pastor da igreja, né? E aí eu fiz isso, eu marquei lá com a pastora e contei o que estava acontecendo. Só que de lá para cá, quando eu comecei a expor, aí foi só piorando, né? Porque aí eu acho que o maior problema, não só dele, mas em todos os casos, assim, o principal problema do agressor é a imagem dele, né? Então aí... Mas foi muito importante, assim, eu sou muito grata a essa psicóloga, porque eu acho que se eu não tivesse falado para ninguém, talvez ele tivesse até me matado e ninguém ia desconfiar dele, né? E também a denúncia na delegacia também foi bem importante, apesar de ser bem difícil. Às vezes as pessoas falam que a justiça não adianta nada, que medida protetiva não adianta nada, mas foi bem importante, porque se eu não tivesse feito a denúncia, talvez, né, a partir do momento que eu tinha medida protetiva, se alguma coisa acontecesse comigo, aí ele já não estaria totalmente encoberto, né? E nessa questão mais que você comentou agora, né, da medida protetiva, como é que foi isso? Você saiu, você foi, enfim, morar em algum lugar, você conseguiu outro lugar, enfim, né, sozinha para morar? Como é que foi? Olha, foi uma coisa assim de anos. Para te falar a verdade, a minha primeira medida protetiva foi em 2016. Só que assim, eu voltava com ele. Eu voltava com ele por questões da empresa. E que eu precisava trabalhar, né? E até mesmo eu era dependente emocional também. E eu voltava com ele, eu tive várias medidas protetivas. E eu passei por situações assim que... porque as explosões assim agressivas, elas iam acontecendo no começo, mais espaçadas, assim. Tipo, eu fiz essa denúncia em 2016, peguei a medida protetiva, nem fui atrás... Foi feita, o juiz deferiu, mas eu nem fui atrás, acabei voltando com ele por questões de trabalho. E aí ficava assim bem espaçado, às vezes ficava um ano a gente sem ter nenhuma situação. Só que aí foi afunilando as coisas, às vezes no começo era um ano, depois ia diminuindo, até que por último mesmo, quando eu saí de casa, era todo dia. Todo dia era uma situação assim violenta. E então, assim, eu passei por eu lembro que eu tinha momentos assim que eu ficava aguentando por vergonha de voltar na delegacia da mulher. Eu pensava, poxa, eu vim aqui, denunciei e voltei com ele. Então, com que cara que eu vou voltar lá? Então, eu ficava aguentando situações por vergonha. Né? Hoje eu sei que, né? Hoje eu sei que isso é normal, né? A gente não volta porque a gente gosta de apanhar, né? Tem todo... E hoje eu vejo que as pessoas também estão abrindo mais a mente, então, se fosse hoje eu já não teria vergonha. Mas naquela época eu ficava bem envergonhada. E nesses períodos que você estava com ele de novo, você mantinha o contato, por exemplo, com, enfim, né, esse apoio psicológico, até com a própria Larissa, você mantinha, assim? Então, o contato com a Larissa foi mais ou menos em 2018, e aí eu mantinha contato com ela, aí eu tinha contato também, uma pessoa que me ajudou muito, foi uma
guarda municipal da Patrulha Maria da Penha, que eu tinha o celular, né? Eles em uma das vezes que eu fui fazer a denúncia, ela me deixou o celular, eles sabiam que, né, que eu estava com ele novamente e tal. Sabiam, às vezes não era nem que eu estava. Nesses anos eu passei, tinha vezes que eu voltava por conta própria, teve uma vez que eu me mudei, aluguei uma casa, tudo, e de repente ele apareceu lá na casa dizendo que não ia mais sair de lá, que ele queria a família dele, que ele ia fazer de tudo para reconquistar a família dele, e daqui eu não saio, pode chamar a polícia. E aí eu falava para Larissa, falava para essa policial, falava assim, ele tá aqui, mas eu não vou denunciar, porque é pai dos meus filhos, eu não quero que ele vá preso, não sei o quê, ficava naquela. E elas iam conversando comigo, assim, da melhor forma, né, porque a gente que tá ali dentro, a gente não enxerga diferente, né. E aí chegou um ponto, assim, que sempre essa policial me acompanhando, sempre conversando, às vezes ela mesma ligava, perguntava como que estavam as coisas. E aí teve um dia que teve uma situação que foi quando eu saí de casa de vez, assim, que daí eu larguei tudo, larguei a empresa, tudo que eu vi que não dava mais mesmo, porque ele não respeitava, ele voltava para casa, ele ficava indo lá e falava, pode chamar a polícia. Então nesse dia, essa policial me ligou, a Eliane, e ela perguntou como estavam as coisas. Eu falei, olha, ele foi preso ontem em flagrante, mas ele já saiu, ele pagou fiança e já saiu. E aí hoje eu vim aqui, eu dormi num hotel, e hoje eu vim aqui buscar um tênis para Helena e ele já me agrediu novamente. E aí ela falou, e daí ela perguntou, você já foi na delegacia? Eu falei, já fui, já fiz BO, tudo, e eu vou continuar ficando no hotel, até ver para onde, o que eu vou fazer. E aí ela perguntou, e os seus filhos? Eu falei, a Helena tá aqui comigo e o Bernardo tá com ele. Mas como assim o Bernardo tá com ele? Eu falei, porque ele leva o Bernardo, né? E o Bernardo vai para ele se acalmar, né? O Bernardo falou assim, deixa, mãe, eu fico com o pai para ele se acalmar. E aí ela falou assim, quantos anos tem o Bernardo? Eu falei, tem 8. E aí ela falou assim, você tá vendo o que uma criança de 8 anos está passando? Você precisa resolver isso. Não dá mais. Olha, ele tem só 8 anos e ele tá indo com o pai dele, sem a vontade própria dele, para te proteger. E aí aquilo foi um tapa na cara, assim. E aí depois, eu não voltei mais para casa, demorei para conseguir alugar uma casa para mim. No primeiro momento eu fiquei uns dias no hotel, depois fui para casa da minha diarista, depois fui para casa de uma prima, até que eu acho que eu consegui alugar uma casa um mês depois e recomeçar mesmo. E entrando, né, continuando, acho, na verdade, essa questão dos filhos, como é que assim, tipo, hoje em dia, a relação deles, como é que funciona? Eles entenderam essa situação? Foi difícil? Foi muitos anos, assim, passando tudo na frente deles, os filhos na frente deles, né? Os filhos sempre presenciaram tudo. Eu tenho uma menina que é a Helena, que até veio comigo aqui hoje, que ela é que mais ficava, assim, porque uma vez a gente fez um trato, ela tava numa situação, assim, que eles estavam muito preocupados comigo, os filhos. Eles falavam, mãe, a gente precisa separar, não dá mais, o pai tá muito difícil. E aí ela fez um trato comigo, ela falou assim, você não vai mais ficar sozinha com ele, quando eu estiver na escola, você não vai ficar em casa. E aí eu fiz isso, enquanto ela estava na escola, eu ficava no escritório, eu ficava em algum lugar, eu não ia para casa. Porque a gente morava em um sítio, né? Então lá era bem difícil, a gente não tinha vizinho, então não tinha ninguém para escutar um barulho, pedir socorro, nada. E aí, quando ele ficava agressivo, assim, a primeira coisa que ele fazia era pegar o celular de todo mundo, para ninguém chamar a polícia, então a gente ficava bem isolado. Então ela fez eu fazer essa promessa de lá para cá, assim, sempre ela ficou comigo. Quando até mesmo em casa, quando ela escutava algum grito, algum barulho, ela já vinha, ela já começava a pedir para ele parar, ela já, né, ficava ali sempre do meu lado, então sempre viu tudo.
até na última situação, que foi a última mesmo, né, que é essa que eu falei que no outro dia ele já foi preso em flagrante, não, foi a Helena que conseguiu, né, escapar para chamar a polícia, mas infelizmente, né, ele foi preso em flagrante e no outro dia já saiu. Que difícil, e aí né? quem precisou sair fui eu, né. Uhum. E então, como é que foi esse processo depois que você saiu definitivamente, assim? Você teve apoio da família? Onde que você arranjou? É só dos meus filhos mesmo, né? Então, até você perguntou, né, como que é a relação com eles entendem bem, né, sempre me apoiaram. Eu tenho 2 mais velhos também, que já não moram mais comigo. Então, eles sempre me apoiaram bastante. Mas, infelizmente, assim, hoje em dia, eu falo que eu continuo sendo agredida psicologicamente através deles, né? Através de coisas que ele faz para os filhos. Apesar de a gente ter o contato zero, já faz muitos anos. Ele faz coisas para os filhos que me atingem, ele faz coisas no processo, né? Coisas para o processo demorar, ficar longo, ficar cansativo, ficar trabalhoso, não vai em audiências, então tudo isso vai desgastando a gente, né? Então, ainda passo por essas situações, né? Mas, graças a Deus, bem melhor que essa. E onde que você encontra força para continuar? Você continua indo na igreja? Você tem, hoje em dia, não sei, talvez amigas que, enfim, também tenham passado pela mesma situação, que te entendem? O que sabe? Infelizmente, a comunidade que eu participava naquela época, eu não fui mais, porque ele continua frequentando lá até hoje, então ele continua tendo essa imagem de bom moço para muitos, né? Claro que muitos lá sabem, né? Mas a maioria, né, acha que ele é um bom moço, que ajuda todo mundo e tal. Mas eu continuo indo na igreja, né? Sempre fui desde pequena na igreja. Mas não frequento igual antes, que antes eu era bem participativa, né? E, assim, eu encontrei forças, assim, eu falo que foi um pouquinho de cada, mas principalmente o Instituto Batom, nesse momento daí. Que daí, quando eu saí mesmo, assim, para começar do zero, foi finalzinho de 2019, agora em novembro vai fazer 5 anos. E aí, comecinho de 2020, veio a pandemia. Então, eu era sócia dele numa empresa. E, assim, comecinho de 2020, eu já estava conseguindo ali fechar um pacote, um cliente novo, uma coisa para mim se reerguer. E aí, de repente, veio a pandemia. Aí eu caí de vez. Eu já estava, assim, deprimida. Só que, na época, a Larissa, ela ficou em cima de mim, graças a Deus. Eu falo que ela me forçava a fazer algumas coisas, assim, porque se fosse com a minha própria força, assim, eu não iria. Ela chegava para mim e falava, eu ganhei, eu acho que ela até aumentava, eu desconfio que ela até aumentava. Eu ganhei um curso aqui que vale, olha, é um curso, assim, disputadíssimo com fulano de tal, renomado, e eu ganhei, e olha, tô dando para você, você vai fazer. E aí eu tinha que fazer, como que eu ia dizer não num negócio que custa tão caro e ela tá me dando. E aí era curso online, que a gente participava ali ao vivo, conversava, trocava ideias, e tudo isso foi me animando. Às vezes ela vinha eu lembro até hoje que ela veio com uma fotinha de um totem de álcool em gel, que na época da pandemia todo mundo tinha no comércio, né, um totemzinho para você chegar na entrada. E ela mandou uma foto para mim, ela falou assim, amiga, ó, isso aí não tem a ver com as coisas que você faz, porque, ó, eu vim num lugar... E aí eu olhei aquele totem assim e falei, eu consigo fazer, porque, né, eu trabalho com eventos, os meninos lá fazem coisa de marcenaria, de serralheria e tal. Eu consigo fazer, só que eu não tinha dinheiro, eu tava quebradíssima. E aí eu fui lá, vendi minhas alianças, vendi mais tinha bastante livros, esses livros da minha época de faculdade, vendi um monte de coisa para comprar material, e aí fiz alguns totens e saí vender, e aí que eu me mantive na pandemia, deu certo. Legal.
E aí foi um pouquinho, aí como nisso eu já estava animada, já estava com o meu espírito vendedor já de novo, e saía, às vezes eu falava com meu filho, hoje eu só volto para casa depois que eu vender 2 totens, e saía de porta em porta nos comércios, e aí fui me mantendo até que acabou a pandemia, os eventos voltaram, e aí, graças a Deus, hoje a minha empresa já está mais estruturada. É uma empresa diferente, então, né? Tipo, a mesma área, mas é uma empresa diferente da que você tinha com ele, né? Não, é a mesma coisa. É a mesma empresa. Não é a mesma empresa, né? Mas é do mesmo ramo, né? De montagem de estandes para feira, né? Eu tenho a minha parte na época, até eu sofri bastante, porque como a gente era sócio, a minha parte na empresa era fazer os projetos e aí vender, né? Por exemplo, um cliente vai lá participar de um evento, ele, para fechar negócio, ele precisa ver primeiro o projeto da estrutura dele, né? Sim. Então, assim, a minha parte era mais essa, era fazer o projeto, atender o cliente, coisas relacionadas, depois fazer o detalhamento do projeto para os meninos construírem e tal. E a parte dele era lidar mesmo com a parte, né, de produção, de lidar com os meninos, ver campeãozada, ver frete, carregar caminhão, descarregar lá no evento, todas essas coisas. E aí, de repente, eu me vi tendo que fazer tudo isso sozinha, mas graças a Deus eu contei com o apoio de bastante gente, assim, até pessoas concorrentes, assim, do mesmo ramo que eu, conhecidos, né, que tem empresas que teoricamente seriam concorrentes minhas, mas eu ligava, eu perguntava alguma coisa, eu perguntava, tem um contato de caminhão para mim? Quanto que você paga? Porque eu não tinha noção de nada, assim, da parte dele, né? Aí foi dando certo. E o que mais te preocupava, assim, antes de você sair dessa situação toda? O que ficava, assim, na sua cabeça, talvez motivos que você colocava como para não sair? Não era nem coisas da minha cabeça, eram coisas que aconteciam mesmo, assim, tipo, ele pegava meu laptop, ele pegava meu celular, ele pegava a chave do meu carro, ele basicamente me deixava sem nada. E aí eu me via ali na rua, sem nada, sem poder trabalhar, porque meus projetos estavam todos no meu laptop, e aí eu acabava, às vezes eu até aguentava alguns dias, mas eu acabava voltando. E aí teve a vez também que eu saí de casa, aluguei uma casa e tal, que foi quando eu disse que ele acabou, depois de um tempo, indo lá. Aí teve essa situação, que foi ele que foi atrás, sempre era um motivo, assim, mas não eram coisas que realmente aconteciam que eu me via, assim, principalmente por causa da empresa e a gente tem vínculo também, né? Eu lembro uma vez que eu voltei com ele, porque eu cheguei lá na minha chácara e a minha sogra tinha se apossado de tudo. Ela tinha feito quarto para ela, tinha mudado tudo de lugar. E aí eu tinha ido lá porque eu queria fazer uma festa de aniversário da Helena e cheguei e eu senti ciúmes das minhas coisas. E aí aquele dia eu falei, não, eu vou voltar para casa, eu não vou deixar os outros se apossar das minhas coisas. E aí voltei. Era sempre um motivo assim que eu criar, que na época, na minha mente, assim, era necessário voltar. E depois que você saiu, quais que foram as suas maiores dificuldades, assim? A financeira mesmo, assim, porque eu saí assim, sem nada, daí veio a pandemia, foi a maior dificuldade, assim. E os meus filhos estavam acostumados com uma vida diferente, né? A gente tinha plano de saúde, eles estudavam em escola particular, aí no começo eu fiquei devendo a escola, mas eles ainda continuaram, tô devendo até hoje. Acho que eles perdoaram minha dívida lá na escola. E aí eu lembro, por exemplo, um dia que a gente foi no shopping, eu falei, eles falaram, vamos no shopping, eu falei, vamos, só que eu não tenho dinheiro. Eu tenho R$34, dá pra gente só tomar uma casquinha. Daí, chegando lá no shopping, eu comprei uma batatinha e dei uma casquinha para cada um. E aí a Helena falou assim, mas só uma casquinha, não dá nem para pegar um milkshake? Nossa, eu comecei a chorar na hora, porque eram coisas que eles estavam acostumados. Eu acho que a pandemia até foi bom, assim,
nesse sentido, porque daí muita coisa que eles estavam acostumados, aí a gente tinha desculpa que não podia sair, né? E aí ajudou um pouco, mas foi bem robusto. A parte financeira foi mais difícil. E por que você decidiu continuar nesse mesmo ramo e talvez não empreender de outra coisa? Porque eu trabalhei com isso por 15 anos, né? Então, eu até tentei, na verdade. Eu tentei, no começo eu fiz inscrição no PSS, eu falei, vou dar aula. Eu fiz inscrição no PSS, aí chegou no dia de... Acho que acabou acontecendo, era para acontecer de eu ficar mesmo, porque daí chegou no dia de que eles fazem lá um negócio de distribuição de aulas, e eu fui toda animada, daí a minha classificação era 52, eu olhei, nossa, 52, tem uma vaga ali perto de casa, para dar aula à tarde e tal. Aí quando chegou o número 52, me chamaram. Aí eu entrei lá e falei, moço, eu sou minha classificação 52, vocês não me chamaram. Dele, não, teu nome não tá aqui na lista. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você foi na Secretaria de Educação entregar a documentação? Eu falei, não, eu não sabia que tinha que ir. Daí eu chorei. Falei, meu Deus, daí não deu certo. E aí tentei também aula particular, outras coisas assim da minha formação, não deu certo. Porque assim, eu só me formei, nunca trabalhei com isso, então foi bem, se torna bem mais difícil, né? E aí, quando a gente está na faculdade, a gente, né, faz um estágio e tal, começa a entrar ali, enquanto você vê, você já está inserido, mas eu não tive isso. E aí, daí, alguns clientes começaram a me procurar, né? Depois dessa questão do álcool em gel, e daí... Quando voltou os eventos, daí era o que eu sabia fazer, né? Que me daria para me manter assim bem, né? Aí foi dando certo, eu acabei ficando. Mas você tem vontade, assim, de talvez, né, como você comentou, de dar aula, assim, às vezes é algo que ainda tá no seu coração? Ainda é. Uhum. Ainda é. Espero que talvez você consiga, né? Uma coisinha assim, pra realizar isso, né? Verdade, ainda é. Eu até no momento, assim, eu acho que eu acabei descobrindo essa parte minha, assim, empreendedora. Então, hoje em dia, eu não me vejo tanto, assim, mas é algo que eu gostaria muito, assim, na época de faculdade, eu fiz bastante estágio, então eu gostava mesmo. Na igreja também, eu sempre fazia aquelas... Eu fazia parte do Ministério Infantil, era professora lá das crianças, então eu sempre gostei, assim, como voluntária, mas trabalhando mesmo, eu nunca atuei. E atualmente eu tô inventando outras coisas, assim, né? Acho que não faz nem um mês que eu abri uma loja de cosméticos. Olha! Que a minha filha menor, né, que estão tocando, eu quis abrir mais para elas, assim, mas eu estou auxiliando. E eu acho que o meu lado acabou ficando para isso mesmo, de empreender mesmo. E essa loja, ela é física, ela é online? Isso. Vocês vendem? Ela é física e online também. A gente está ainda estruturando algumas coisas, né? Porque é bem recente, acho que vai fazer 3 semanas que inaugurou. Mas ela é física lá em São José dos Pinhais e a gente faz venda online também. Se quiser falar o nome, que daí, né, quem tá assistindo a gente ouvindo pode procurar também. É Tami Lane Cosméticos. Tami Lane. Que são os nomes, né, da minha filha. Tâmara, que é a minha nora, e Helena, que é a minha filha. Aí ficou legal. Tami Lane. Que bonitinha. E assim, eu imagino, né, que esse podcast é justamente para também, né, pessoas que talvez convivam com alguém que está passando por essa situação e queiram saber como ajudar. Então, se você puder falar um pouquinho do que você acha como uma pessoa que passou por essa situação, que alguém à sua volta, enfim, né, poderia fazer para ajudar, enfim. Quando a gente está nessa situação, a gente não enxerga muita coisa. Então, como eu falei, eu acabava voltando e eu sentia vergonha. Então, a gente acaba se fechando mesmo. Então, se tiver algum familiar que às vezes der uma brechinha e acabar se abrindo, ou até mesmo você perceber,
alguma coisa, né, em uma amiga ou uma familiar, talvez ela não vai falar, ou por medo, ou talvez por vergonha, ou talvez por não saber o que ela está vivendo, achar que talvez aquilo seja normal. Então, é sempre bom conversar e demonstrar apoio. Falar, ó, qualquer coisa que precisar, eu tô aqui, né? Porque é bem complicado, assim, muita gente fala assim, eu não vou me meter, depois ela vai acabar virando a cara comigo, mas talvez você não precise se meter, mas demonstrar apoio, né? Isso aí seria bem importante. Aí hoje em dia, graças a Deus, tem várias organizações como o Instituto Batom, né? O Instituto Batom foi bem importante para mim na parte de cursos, de aprimoramento, de eventos, né? A gente começa a participar de eventos e aí acaba até resgatando a autoestima, porque você, para participar de um evento, você tem que se arrumar e você não está com vontade de se arrumar. Então, isso me ajudou bastante. A família, enfim, algumas pessoas têm o apoio da família. Eu, no meu caso, como eu tenho família que hoje em dia eles me apoiam, só que eu fiquei muitos anos afastada deles, né? Eu não tinha mais contato com ninguém da minha família. A minha família era a família deles, então isso também reforçava um pouquinho para eu achar que eu devia ficar, porque eu tinha, queira ou quer não, um vínculo ali com eles, mas a partir do momento que a gente começa a denunciar, eles acabam vendo a gente como inimigo. Você quer ferrar com meu filho, você quer ferrar com meu irmão, e aí eu já não era mais a nora querida, nem a cunhada querida, e aí nisso eu tava assim, afastada da minha família, né? Aos pouquinhos, hoje em dia, comecei a visitar. No primeiro ano passei Natal, né, com alguns familiares meus, e hoje em dia a gente já tem esse vínculo novamente, mas eu não tinha. E como que seria a melhor abordagem para conversar sobre o assunto? Assim, como que você acha que a gente deve introduzir ali o assunto, né? Eu acho que teria que ser uma conversa assim bem, eu acho que cada caso é um caso, né? Às vezes a pessoa vai te pedir ajuda, às vezes ela não quer, ela acha que tá tudo bem, né? Eu acho que é mais abordar dessa forma, falar assim, ó, amiga, eu tô vendo que isso aí não tá certo, que você tá passando. Eu não vou me meter, mas se você precisar de alguma coisa, você me liga, você me fala. Tem que ser com muito cuidado mesmo, cada caso é um caso. E hoje em dia você continua com acompanhamento psicológico? Eu especificamente não, né? Eu fiz um tratamento, acho que por um tempo, né? De diagnóstico de transtorno pós-traumático. Eu ainda tenho situações que eu passo de, às vezes, vir gatilhos e tal, de começar a ter uma crise de pânico, alguma coisa assim, mas nada que eu mesma não tenho aprendido a controlar, né? Até o médico, a última vez que eu fui, ele falou assim, não, você tá bem, apesar de ainda ter esses episódios, você não precisa de medicação e, né, teoricamente você tá bem, mas qualquer coisa nos procure. Mas os meus filhos ainda fazem, né? Porque eles, infelizmente, ainda estão convivendo, né, com as situações. Eles ainda fazem. A Helena, inclusive, passou por uma situação bem difícil com ele esse ano e ela tá fazendo um tratamento bem. Ela tá sem ir para escola, né? Tá em internação domiciliar, então tá bem. Mas você acha que ajuda esse acompanhamento? Sim, ajuda. Para mim foi bem importante, assim, o remédio ele já dá um upzinho e a psicologia também, principalmente para mim, assim, no meu caso, que eu era dependente emocional mesmo, foi fundamental, assim, foi a psicologia. Ali aquela conversa semanal, acho que no começo era até 2 vezes por semana, que a gente vai começando a enxergar as coisas de outra forma, né? Que sozinha a gente não enxerga. E hoje em dia você é voluntária no Instituto Batom, o que exatamente você faz lá?
Então, a Larissa, a gente é meio aleatório, assim, sabe? Ela manda mensagem, e se a gente tá com a data, ela sempre tem muita agenda, assim, apertada, né? E ela manda mensagem ali naquele grupo, e se a gente está disponível, a gente vai, né? Principalmente, né, nos eventos assim, ela gosta muito de levar um folderzinho que ela tem, falando mesmo sobre o ciclo da violência, né? Que muita gente, nesses eventos que a gente acaba vendo, que muita gente não conhece, né? E aí o nosso foco principal é falar para um maior número de pessoas explicar o ciclo da violência, para as pessoas ficarem, conscientizar mesmo, né? Que tem esse ciclo que começa com uma atitude explosiva, aí vai para o pedido de desculpas, depois a fase de lua de mel, aí a gente acaba voltando, e esse ciclo ele vai cada vez afunilando mais, até que chega no feminicídio. E se a mulher não sair desse ciclo, ela corre grande risco de acabar sendo morta. Então, assim, nos eventos a gente fala muito, acaba as pessoas, sempre tem alguém que acaba se abrindo ou falando que tem alguém conhecido, e aí a gente vê que as coisas acontecem muito mais do que a gente imagina, né? E aí também os cursos de capacitação. Eu ainda sou assistida, né, pelo Instituto Batom. Então, eu participo como voluntária de algumas coisas, mas principalmente eu ainda sou assistida, né? Esse ano eu precisei, né, quando a Helena ficou internada. Se não fosse eles, eu acho que eu não conseguiria resolver a minha situação lá no momento. No hospital, que ele não queria sair do hospital, queria ficar lá com a Helena, de acompanhante, queria levá-la embora no momento da alta, e não fazia sentido, né? Porque ela já estava lá por causa dele. A gente passa por situações assim, de uma injustiça muito grande. E a gente muitas vezes não tem voz, né? Aí a Larissa já chegou lá, já resolveu tudo, né? Já veio o jurídico do hospital, já deu tudo certo. Mas se não fosse eles, provavelmente eu ia me calar e deixar, né? E o que você acha, assim, que as pessoas normalmente não sabem ou não prestam atenção nesse ciclo, assim, que, enfim, né? É um assunto, assim, querendo ou não, conhecido, mas ainda assim, eu acho que é pouco falado justamente nesses detalhes, assim, que às vezes a gente não presta muita atenção e que só quem vive sabe. O que você acha, assim, que as pessoas deveriam saber mais, prestar mais atenção? Você diz as pessoas ao redor da... Também, mas também pessoas que talvez estejam, né, em algum tipo de situação assim, que talvez seja uma característica que, enfim, não parece que enfim. Hoje em dia a pessoa que está no ciclo, eu acho um pouquinho difícil ela achar que seja normal, porque hoje em dia, a não ser que seja uma pessoa que não tem contato com ninguém, com a mídia, porque hoje em dia em todo lugar a gente ouve falar sobre isso. Uma pessoa ali que está, talvez esteja no começo, ela seja difícil identificar, né? Algumas atitudes, falas que são sempre as mesmas, parece que você ouve as histórias, parece que são muito parecidas, às vezes até iguais. As coisas que o agressor pensa, as coisas que ele fala, o modo de agir, né? É tudo muito parecido. E aí, a pessoa que está ali, eu acho que se ela está ainda, normalmente é por questão financeira ou dependência emocional. Mas ela já sabe que aquilo ali não é normal. Sim. Porque a comunicação hoje em dia tá bem boa, assim. Mas as pessoas ao redor é um pouco difícil, porque normalmente o cara é aquele bonzinho na frente dos outros. É aquele bonzinho maravilhoso que ajuda todo mundo, que é legalzão com todo mundo. Então, as pessoas ao redor, às vezes, fica difícil até de acreditar. A gente se sente desacreditada. Então, às vezes, a gente sente vergonha de falar para as pessoas por causa disso.
Então, a gente tem que ficar atento mesmo a tentar prestar um apoio quando a pessoa falar mesmo, né? E é uma coisa que hoje em dia eu já vi que, graças a Deus, está acontecendo, que está mudando um pouco, é assim, vizinhos, né? Às vezes vizinho, familiar presencia situações que antes as pessoas falavam, não, eu não vou me meter, porque depois, daqui a pouco, ela já vai voltar ali com ele, então eu não vou me meter dele. E hoje em dia já está mudando um pouquinho essa cultura, né? A pessoa fala, já tenho visto, assim, bastante situações que as pessoas se metem mesmo e falam, não vou aceitar, e se dane, se ela voltar com ele, depois o problema é dela, mas eu vou fazer minha parte. E nessa questão, assim, financeira, o que você recomendaria para uma pessoa que está passando por isso? Enfim, talvez sair, fazer tal coisa, criar alguma coisa no banco. O que você recomenda, tipo assim, dos passos que você acha que é interessante? Se for possível, se for possível, assim, depende da situação, mas se a mulher vê que é possível ela esperar e tentar se organizar antes de sair, seria bem bom, né? Vai estudando, vai tentando fazer algum curso de alguma coisa, vai guardando um dinheirinho, já vai analisando ali o ambiente para ver para onde que ela vai, o que ela vai fazer, seria a melhor forma. Mas tem vezes que não é possível, acaba tendo que sair na emergência, né? Mas hoje em dia tem tem muitos. Uma coisa que me ajudou também foi um grupo do Facebook que tinha na época, um grupo fechado, que você pede para entrar e ali você recebe um aconselhamento. É um grupo de São Paulo. Nesse grupo tem advogado, hoje em dia tem também as justiceiras, tem bastante coisa que pode dar um apoio. Procurar alguma coisa assim, eu fui um dia no Google e procurei ali, e apareceu esse grupo do Face, elas me deram bastante conselho na época. Então, tem também, eu acho que é 180, né? Que você também pode ligar e pedir algum acompanhamento, algum apoio especializado, né? Mas então é possível? É possível, sim, né? E se espelhar em histórias de outros, porque eu acho que se uma consegue, acho que eles conseguem também, né? E para acabar, tem algo mais que você queira falar? Talvez uma mensagem, alguma coisa que você acha relevante? Para a mulher que está passando essa situação, uma coisa que eu gostaria de falar, eu acho que é mais ou menos o que eu acabei de falar. Que não fique achando que é impossível, que você não vai conseguir. É difícil, mas a gente consegue sim. Depois passa as dificuldades, a gente vê que é reconfortante, que compensou passar toda aquela dificuldade, porque é outra vida, né? Depois que a gente sai da gaiola, que lá no Instituto tem até um colarzinho, que é a Larissa, não sei se você já viu. A Gabi veio, uma outra convidada, ela veio até mostrou o pingente. Mas aquele pingente, ele descreve exatamente a situação, né? Quem está na situação vai saber quando vê isso, que é uma gaiola com a porta aberta. Então, assim, a gente pode sair, só que a gente não consegue, e as pessoas não entendem. Mas a gente consegue sim. Só que tem que ali a gente procurar, às vezes, um passarinho de fora para ajudar a gente, que a gente consegue sim. Muito obrigada por ter aceitado participar, enfim, por toda a nossa conversa, por tudo que você falou. Espero que, enfim, né, ajude e as pessoas possam realmente entender, né, e, enfim, refletir sobre o assunto. E muito obrigada a vocês que ouviram ou nos viram hoje. Não esqueçam também de conferir os outros episódios que a gente tem do podcast Elas por Elas. Tchau, tchau, até a próxima!